Aujourd'hui, on va faire ensemble, en fait, on va préparer ensemble les produits basiques pour les débutantes. D'accord? On apprend avec de choses basiques. D'accord? Et je vais vous montrer quelles sont les choses basiques que vous allez en avoir besoin. D'accord? Pour votre make-up comme make-up débutant. Et puis, on va attaquer tout de suite. Amores, olá meus amores. Hoje vamos aprender como organizar ou como fazer o make-up iniciante. Quais são as coisas importantes, os produtos importantes que vocês vão precisar, que é para realizar um make-up iniciante. Precisa ter mil produtos, né? São coisas básicas que vocês devem ter. Então, vamos aprender passo a passo quais são essas coisas ou esses produtos que vocês devem ter na vossa casa de banho ou na vossa bolsa, tá? Vamos trabalhar juntas até ao fim. Isso aqui é indispensável. É o corretivo. É indispensável. Muito importante. C'est indispensable. Le correcteur, c'est très important. Car ça aide à corriger. Comme vous entendez, correcteur. Ça corrige en fait. Là où il y a des imperfections, ça corrige. E même pour travailler les sourcils, ça aide aussi. Isso ajuda também para desenhar as sobrancelhas. O corretivo é muito importante. C'est très important. Là, eu já desenhei minhas sobrancelhas, j'ai déjà dessiné mes sourcils. Du coup, je vais travailler avec ça. Vou trabalhar com o corretivo. Oh, meu... de vous montrer, comme vous le savez toujours, c'est mon gel préféré de chez Kiko, le gel à sourcils. C'est ce qui m'aide à tracer mes sourcils. J'aime trop ça parce que ça tient 24 heures. C'est trop bien, ce gel. Para os que me conhecem, né, que é herido da marca Kiko, né, o gel para sobrancelhas e dura 24 horas. É um gel muito bom. Isso aqui que eu uso, que é para desenhar as minhas sobrancelhas. Vamos trabalhar essas cores aqui. Estão a ver bem as cores? Essa aqui e essa. On va travailler ces couleurs-là, ça et ça. Ça sert à rien de gaspiller beaucoup d'argent dans le produit, car c'est... car vous débitez en fait. Vous débitez, du coup, vous pouvez acheter le L'Oréal, Kiko, NYX. Il y a plein de marques qui sont moins chères, mais bien. En fait, c'est bien. Il y a la qualité, mais c'est moins cher. Para iniciantes, não adianta gastarem dinheiro nos produtos caros. Podem começar com produtos tipo a marca L'Oréal. Não é uma marca cara, mas é de qualidade. É uma marca barata, né? Mas tem qualidade. Os produtos da L'Oréal têm mesmo qualidade. Il y a de la qualité, mais c'est moins. Et là, vous aurez besoin de votre poudre. Poudre pour fixer le correcteur. Agora vamos precisar de pó. O fixador é que vai vir fixar o corretivo que eu apliquei, tá? Voilà. E eu prefiro esse pó aqui de contorno. Je préfère cette poudre, pardon, de... On va prendre notre
a lighter. Voilà. Vamos meter só um pouquinho. On applique juste tout petit peu, pas trop. Juste pour ouvrir les regards. Voilà. C'est vraiment un make-up pour les débutants. Donc, pour les gens qui ne savent pas comment appliquer la lightener, para as pessoas que não sabem, né? Para aquelas que não sabem como aplicar delineador, eu vou vos dizer para não aplicarem. Pode deixar assim ou procurar uma sombra escura, um pouquinho só. Para aquelas que sabem como aplicar o delineador, podem aplicar. Qui est fossile, il faut bannir ça. Parce que c'est dur de poser les fossiles. Alors, ce que vous devez faire, c'est d'appliquer votre mascara. Para as pessoas que não sabem aplicar, né? Para os que não sabem aplicar falsas pestanas, que é cílios, devem usar rímel, porque rímel é mais simples. Porque se você não sabe colocar, aquilo fica coisa, não fica bonito, tá vendo? Si vous n'appliquez pas bien le fossile, ça fait pas joli. Du coup, il faut plus simple le mascara que les fossiles. Voilà. On va ensuite prendre notre paupière. Vamos pegar a nossa sombra, esse aqui que nós usamos. Vamos vir colocar aqui. Voilà. Si vous n'arrivez pas à faire ça directement, vous pouvez faire ça. Voilà. Pour les gens qui sont sensibles. Para aquelas pessoas que são sensíveis, vocês podem esticar assim e colocar. Aliás, e aplicar. Podem aplicar assim. Et encore votre mascara. Vão pegar novamente o rímel e vão aplicar aqui embaixo. Embaixo, tá? Aqui. Vous allez prendre et vous allez appliquer ici en dessous au cil inférieur. Vous laissez sécher, deixam secar et vous appliquez encore. E depois aplicam novamente. Estão a ver? Parece que coloquei pestanas, não. Vous appliquez 2-3 fois, vous allez avoir de longs cils. Maintenant, on va travailler notre teint. Vamos trabalhar a nossa pele, né? Toujours la base, sempre o primer. Primer vos protege, aquilo protege a pele para o produto não penetrar e o estragar, aliás, a base não penetrar, né? Tudo que nós colocamos para não vos estragar a pele.
Yeah. Sempre, sempre, sempre colocar a base e para ter um bom resultado no make-up. Isso evita aquela separação, transpiration, parce que le produit ne va pas pénétrer directement dans votre peau, ça va rester en surface. Voilà. Hidratar a pele é muito importante. Pour le contouring, je préfère que vous utilisez une poudre comme ça, foncée, pour faire les contouring. Alors, faut pas trop exagérer. Les débutantes, faut pas trop exagérer. Parce qu'après, vous allez avoir du mal à mélanger tout ça. Du coup, iniciantes devem ter muito cuidado, não colocar muito, porque depois vão ter dificuldade de misturar ou trabalhar isso. Por isso, vou pegar esse aqui, esse tipo de pincel aqui. E aqui embaixo, voilà. Les débutantes, évitez à faire trop de contouring exagéré, pas surtout. Et les nez c'est mieux, voilà, ça je fais parce que j'ai l'habitude. Pour vous, ça, un pinceau comme ça, pour faire les contouring là, avec la poudre. Vocês vão precisar desse pincel. Eu comecei com esse aqui porque eu já tenho um hábito. Então tem que ser um pincel assim, para vos facilitar a vida. Devem colocar aqui, tá vendo aqui embaixo, né? Das sobrancelhas que vocês devem colocar. Voilà, faut pas trop exagérer non plus. Yeah. Passer lá tudo e fazer bem essa mistura. Vão pegar o vosso pó. Se vocês têm pó banana, podem usar banana. Eu não tenho pó banana, eu tenho esse pó aqui, vou usar. Moi, j'ai pas, en fait, je vais pas utiliser la poudre banane, je vais utiliser ma poudre comme ça. Voilà. Não é preciso usar muito, tá vendo? É só um bocado só, bocado mesmo, é? Para vos facilitar a vida. Pour vous faciliter la vie, les débutantes, n'allez pas mettre beaucoup parce qu'après vous aurez du mal à mélanger le tout. Pas beaucoup, tout petit peu.
penetrar bem enquanto vamos fazer a nossa boca. Se penetrer bien et pendant ce temps-là, on va travailler la bouche. C'est un crayon marron et un lápis castanho. Como não trabalhamos muito os olhos, podemos colocar uma cor, como posso dizer, uma cor forte, né? Como posso dizer, um vermelho, violeta e outras cores, tá vendo? Porque não usamos muito as sombras. A nossa sombra est nude. Nos paupières sont nudes. Du coup, on peut se permettre de mettre des couleurs flashy, d'accord? Et on va mélanger le tout. Vamos misturar tudo. Vamos misturar tudo mais. Além disso, ok. Vamos pegar na nossa base, on prend notre fond de teint, on met un peu, vamos desenhar a nossa boca, on dessine notre bouche. On fixe tout avec notre poudre. On va donner la lumière, vamos dar a clareza, vamos iluminar isso. Vamos pegar o nosso iluminador. On prend notre lighter. Oups. C'est beaucoup. Voilà, pas trop. Blush, on prend le blush. Notre make-up pour débutante. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis à bientôt. Aqui, make-up para iniciantes. Make-up débutante. Indispensável. Isso não pode faltar. Hein? Fixador é muito importante.